Boa tarde a todos. É um grande prazer para mim estar aqui, né? Queria agradecer ao pessoal do Front em Campinas. Bom, hoje eu vou falar sobre a importância do front-end na experiência do usuário, né? Enfim, eu participei de alguns projetos, dos meus projetos mais recentes, assim, eu peguei projetos já em andamento, né? E eu percebi que havia uma certa discrepância assim entre o que foi proposto pelo profissional de UX e o que de fato estava implementado, né? Esse projeto que eu especificamente que eu participei, ele era um projeto que não tinha um profissional de front-end exclusivo de front-end, né? Geralmente era algum back-end que estava tentando cobrir ali aquela necessidade, ou então era algum full stack, mas um profissional de front-end voltado para isso não tinha nesse projeto. Tem algum UX aqui? UX que se intitula de UX mesmo? Tá, bom. Então, se eu falar alguma coisa errada aí... Bom, o ponto é que a experiência do usuário ela é sobre pessoas, né? E não necessariamente sobre o design em si. Bom, eu sou o Leandro Diniz, sou lead front-end na Acesso Digital. O meu background, grande parte da minha carreira eu passei nas agências, né? Então, bom, quem conhece o cenário de agência, né, que é meio caótico muitas vezes, né? Rola muita pizza, enfim. E sempre foi não valorizar, mas foi meio que enraizada aquela cultura, né, do desenvolvedor versus o designer, né? Então, né, na época era o diretor de arte, né? O diretor de arte fez uma tela aqui, pelo amor de Deus, eu não vou desenvolver isso, não sei o quê. Sempre rolava muito essa picuinha entre as áreas, assim, né? Então, o meu background foi esse, de trabalhar em agências, num primeiro momento, fazendo design, seja de, sei lá, anúncio de revista, produção de eventos, até ir migrando aos poucos para a área de front-end, né? Aí, aproximadamente 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, eu entrei no Acesso Digital, e aí foi quando eu virei a chave total, assim, né? Então, eu trabalhava como front-end em agências, enfim, aquela correria e tal, e aí eu cheguei no Acesso eu entrei numa área de novos produtos. Então, eu saí do cenário de agência e fui para a área de produtos, que eu acredito que muita gente faz essa migração, assim, né? Bom, lá no Acesso a gente tem alguns produtos. A gente tem o Acesso Bio, que é um produto de biometria. A gente usa ele no combate à fraude e na autenticação. Então, a gente tem uma base gigantesca lá que a gente faz esse tratamento. E tem o produto que eu entrei no Acesso desenvolvendo. Eu brinco que ele é um pouco meu xodó assim, né? Que é o Acesso RH. Ele é um produto voltado para as empresas automatizar a admissão de seus funcionários. Então, essa telinha que vocês estão vendo aqui, que parece ser uma versão responsiva, na verdade, essa tela ela é um dashboard, né, que as empresas acessam para, sei lá, fazer todo o gerenciamento dos candidatos que elas estão contratando, seguir fluxo, exportar para a folha, e, enfim. E essa versão no celular é a versão que o candidato acessa, né? Então, quando a empresa cadastra o candidato no dashboard, ele recebe um e-mail e um SMS, ele acessa um PWA e ali ele faz ao invés de ele ter que ir na empresa levar toda a documentação dele, ele faz da casa dele mesmo, ele acessa, preenche todos os documentos, sobe foto, a gente passa um OCR, verifica se os dados batem, enfim. E é nesse produto especificamente que eu trabalho, né? E aí tem aquela famosa pergunta, né? Afinal,
O que é a experiência do usuário, né? Alguém aqui conseguiria definir a experiência do usuário em três... não, na verdade, eu fiz essa pergunta uma vez, se alguém conseguiria definir UX em três palavras. Aí eu falei, mas não vale falar experiência do usuário, né? E aí, a gente estava num happy hour, tinha uma galera, tipo, tinha dev, tinha back-end, tinha front, tinha o pessoal do financeiro, do RH, enfim. Era um público bem diverso, né? E começou essa discussão, mas o que é a experiência do usuário? O que é o UX? Aí alguém surgiu no meio da roda assim, falou, não, eu sei o que é o UX. É o pote de ketchup. Quem já viu essa imagem aqui? Essa imagem é clássica, né? Aqui o produto é o mesmo, mas a experiência do usuário ela muda de acordo com a embalagem que ele está usando aqui, né? E aí a discussão continua, né? Não, mas aqui minha experiência é ruim porque eu estou comendo um hambúrguer, eu tenho que virar o ketchup primeiro para abrir, aí sim aí o outro, mas aqui o ketchup tem que ficar batendo para ele descer, não? Aí fica essa discussão. Ou tem gente que fala, não, é aquela calçada que está toda cagada lá. Então, aí eles falam que que isso aqui seria a UI, isso aqui seria a experiência do usuário, né? Então, não necessariamente, nem sempre o que você vê de bonito na tela ou o que você está achando bonito vai ser funcional para o usuário. Ele vai ter uma boa experiência com isso, né? E aí tem na International Organization for Standardization, que é a Organização Internacional de Padronização, né, que é a famosa ISO, eles definem a experiência do usuário como a percepção das pessoas antes, né, antes de usar ou durante o uso de algum produto, sistema ou serviço. E é importante frisar essa palavra aqui, percepção, né? Que ela vai ser bastante usada aqui hoje. Alguém conhece Don Norman? Don Norman, ele é muitas pessoas dizem que ele é o guru da UX, né? Enfim, ele trabalhou na Apple e tal, e ele foi o cara que ele foi o cunhador do termo UX, né? E até na época que ele estava na Apple, ele criou uma área lá que era a área dos arquitetos da experiência do usuário. Isso há muitos anos atrás, né? E quando ele criou esse termo, ele diz que ele imaginava isso como uma maneira mais abrangente, né? Não só como a experiência da pessoa num sistema específico, né? Era uma coisa muito mais abrangente o que ele queria transmitir com esse termo que ele estava, entre aspas, ali criando ou, enfim, tentando implementar, né? E aí teve um evento, um dia, se eu não me engano, foi em 2016 esse evento, que uma pessoa chegou pro Norman e perguntou o que ele achava do termo UX nos dias de hoje, né? Enfim, se as pessoas estavam seguindo exatamente aquilo ou se as pessoas estavam confundindo as coisas, né? Então esse vídeo é ele explicando mais ou menos. I was at Apple, and we said the experience of using these computers is weak. The experience, when you first discover it, when you see it in the store, when you buy it, when you, can't fit it into the car, it's in this great big box, it doesn't fit into the car, and when you finally do get it home, opening the box up, and, it looks scary, I don't know if I dare put this computer together. All of that is user experience. It's everything that touches upon your experience with the product, and it may not even be near the product, it may be when you're telling somebody else about it.
That's what we meant when we devised the term user experience and set up what we called the User Experience Architect's Office at Apple to try to enhance things. Now, Apple was already pretty good, so we were starting with a good product, making it even better. Today, that term has been horribly misused. It's used by people to say, I'm a user experience designer, I design websites, or I design apps, and they have no clues to what they're doing, and they think the experience is that simple device, the website, or the app, or who knows what. No, it's everything. It's the way you experience the world, it's the way you experience your life, it's the way you experience the service. Or, yeah, an app, or a computer system, but it's a system, it's everything. Got it? Bom, é isso. O que ele diz no vídeo, né? Eu tentei botar uma legenda, mas, enfim. Ele tenta explicar isso, né? Que as pessoas, elas se enganam muito hoje com o termo UX. Ah, não, que eu sou um UX designer, que eu sou um UI designer. E o que ele tenta, o que ele nesse vídeo ele explica também, né, que quando ele estava na Apple, que ele lançou esse termo, ele queria que as pessoas entendessem que era de uma maneira abrangente. Por exemplo, quando as pessoas compravam aqueles computadores grandes da Apple, a experiência dele não acontecia só no momento que ele estava usando de fato o computador. Mas a experiência dele começava na loja, quando ele tinha que sair com aquela caixa gigantesca, ele não conseguia botar no carro, e aí era um puta de um trampo. E aí, beleza, aí passou desse momento, ele conseguiu colocar no carro, ele chegava em casa, tinha que ter todo aquele outro trabalho para montar. E tudo isso, tudo que abrangia, desde a saída da loja até ele começar a usar, isso fazia parte da experiência do usuário. Então é isso, a experiência do usuário ela é tudo, né? Um outro exemplo é Netflix. Desde o seu primeiro contato com a marca, isso está fazendo parte da experiência do usuário. Então, se você, sei lá, você indica o Netflix para alguém, acesse esse produto aqui, Netflix e tal, ele vai, entra e assiste um filme produzido um filme ou uma série produzido no Netflix que o filme é ruim, sei lá. Isso faz parte também da experiência do usuário, ou seja, para ele aquele produto não é bom porque ele assistiu um filme ruim. Então, a qualidade do filme faz parte da experiência do usuário. Se o servidor, embora não seja responsabilidade do profissional de UX, se o servidor está fora do ar, ou sei lá, se dá algum pau, isso também vai impactar a experiência do usuário. O lance do filme também. O UX não é responsável por desenvolver o filme, mas se o filme for ruim e a pessoa tiver uma experiência ruim assistindo aquilo, isso também faz parte da experiência do usuário. Ou seja, a experiência do usuário ela é literalmente tudo, né? Tudo que envolve um produto, um serviço, um sistema. E aí, com isso, você tem que chegar num ponto de que você precisa criar empatia quando você estiver desenvolvendo alguma coisa. Eu tive essa experiência enfim, como eu falei, eu vim de agência e eu trabalhei muito tempo desenvolvendo sites de campanhas, que eram sites para vender e sites que ficavam, sei lá, um mês no máximo em produção. Então eram sites que você fazia, não de qualquer jeito, mas você não dava a devida atenção, né? E quando eu fui para produto, eu percebi, aí sim eu senti realmente essa diferença. Um exemplo claro que eu tenho é de, enfim, como a gente trabalha num aplicativo, numa aplicação que é voltado para a contratação de pessoas, admissão de pessoas, você tem uma gama muito grande de usuários. A gente tem casos de pessoas que conseguem completar uma admissão na nossa aplicação em, sei lá, 45 minutos, assim, tipo, muito rápido. E a gente já teve casos tipo de uma senhora de 65 anos que usou também a nossa ferramenta, e ela vai ter uma experiência totalmente diferente do que o cara, sei lá, um heavy user de smartphone vai ter. A experiência dela vai ser totalmente diferente. Ou seja,
as pessoas que trabalham, geralmente a gente que trabalha com tecnologia, nós somos heavy user de tecnologia. Então, a gente está sempre conectado, smartphone, enfim. Então, é importante a gente criar empatia com o nosso usuário, porque nem sempre o usuário é a gente. Então, a gente começou a pensar muito mais nisso também. Então, é importante criar essa empatia com o usuário para que ele também tenha uma experiência legal, né? Então, isso aqui é um caso, um exemplo claro, né? Tipo, imagina o cara que desenvolveu esse escorregador aqui, né? Não, o cara deve ter falado, não, vou fazer um escorregador, puta, vou botar umas curvinhas, a criançada vai pirar, entendeu? Mas aí você olha, ninguém não está nem usando. Ou seja, o cara não teve empatia com o usuário dele, entendeu? O cara que desenvolveu o escorregador ali. Ou seja, a experiência da criançada está muito melhor aqui do que foi desenvolvido para isso, né? Bom, e aí eu queria trazer alguns pontos que eu acho importante o front-end que eu digo o desenvolvimento front-end está atrelado à experiência do usuário, né? Eu acho que tem várias vertentes, tem vários segmentos do front-end em que em que é importante atuar. Então, esses pontos vão desde código semântico, acessibilidade é muito importante também, enfim. Mas eu separei um tema em específico para abordar nesse tópico. Então, além de semântica, acessibilidade, eu puxei um outro tema que é sobre performance, né? Então, tem um repositório no GitHub que chama Front-End Performance Checklist, em que eles têm essa regra aqui, né? Que é você desenhar e você codar com a performance sempre em mente, né? Quando eu trabalhava em agência, eu ouvia muito, não precisa se preocupar com performance, porque deixa para depois, vamos correr aqui e terminar, ou com acessibilidade. E são coisas que deveriam ser padrão, né? Então, você tem sempre que, ou quando for desenhar uma tela, ou quando for codar uma tela, você ter em mente tem em mente a performance, né? Então, eu separei algumas coisas, alguns pontos que podem ajudar na hora do desenvolvimento front-end a melhorar melhorar a performance da sua aplicação e, com isso, melhorar a experiência do usuário, né? E aí, como eu posso aumentar a performance da minha aplicação ou melhorar, enfim. Separei alguns itens que... Opa! Então, o primeiro item que eu separei embora ele pareça ser um item básico ou, enfim, alguma coisa que geralmente quando você começa a aprender HTML, é uma das primeiras coisas que você pega, mas que ainda muitas vezes você vê acontecendo, né? Então, o primeiro item é sempre deixar as tags CSS antes das tags JavaScript, né? Então, sempre garantir que o CSS vai ser carregado antes do JavaScript. Minificação de CSS e JavaScript para que, no ambiente de produção, o usuário não tenha que baixar arquivos gigantescos, né? Então, remove comentário, espaços em brancos, aquelas linhas que fica no final do JS. O CSS, os arquivos CSS são arquivos que bloqueiam a renderização, né? Então, enquanto ele não termina de carregar, ele vai bloquear aquela renderização da sua página. Com isso enfim, vai demorar mais para carregar enquanto ele não terminar de renderizar aquilo. Tem algumas técnicas para evitar isso, né? Para que o seu
seu CSS não trave a renderização, como o caso do preload, enfim. O JavaScript também, ele tem esse problema, ele vai travar enquanto ele não terminar de carregar, ele vai parar a sua renderização. Então tem alguns atributos, algumas tags que facilitam, que melhoram isso. É o caso do async, que você pode colocar na sua tag script, que ele vai carregar o JavaScript assincronamente, né? Outro ponto legal de performance, para melhorar a performance, é o uso de Service Work, que com ele você consegue criar aplicações muito mais ricas, com push notification, navegação offline, que eram coisas que você conseguia fazer apenas nativo, né? Então aqui eu trouxe algumas ferramentas que podem ajudar você na hora de desenvolver e testar a performance da sua página. Então depois eu vou disponibilizar para todo mundo a apresentação aqui, os slides, e aí vocês vão conseguir ter acesso. Então tem o Web Page Test, que você coloca a URL da sua aplicação, ele vai fazer uma série de verificações, levantar métricas, vai te jogar o resultado, e com base nesse resultado ele já te mostra o que você está errando e onde você pode melhorar no seu código. Outra ferramenta bem legal é o PageSpeed Insights, que ele tem o mesmo princípio, é uma ferramenta do próprio Google. E também, você coloca a URL da sua aplicação, ela vai rodar e vai te mostrar os pontos onde você precisa melhorar. Esse aqui é da onde eu tirei aquela frase, naquela regra de desenhar e codar com a performance em mente, né? Ele tem uma série de, ele é um checklist, ele é realmente, literalmente um checklist onde você vai marcando o que você já fez na sua aplicação. Então, aquele lance aqueles 4 pontos que eu levantei, eles estão nessa lista. Então, você vai ticando, isso aqui eu já fiz, já coloquei o CSS antes, já coloquei aqui para o JavaScript e o CSS não travarem a renderização da minha página. E ele é um checklist para você ir conferindo isso e acompanhando isso, né? Tem um que a galera tem usado bastante agora, que é o Lighthouse, né? Que ele tem o site, mas ele tem um plugin no próprio DevTools do Chrome, né? Então, quando você roda na aba Audits aqui, ele vai passar pela sua aplicação, vai verificar. Você pode marcar se aquela aplicação é a aplicação PWA, ele verifica também quantos pontos você tem ali batendo. Então a ideia é que você alcance 100% em tudo ali, né? Então se você não bater, que nem aqui está marcando 88, né? Ele vai te avisar o porquê você não chegou em 100%. Então ele vai falar, ó, melhora isso aqui, muda isso daqui. No caso de você tentar validar uma PWA, ele vai falar, está faltando o Service Work, está faltando um manifest aqui e tal. Então ele vai te dando as dicas para você, enfim, conseguir atingir aí o 100% e deixar essa aplicação mais rápida, contribuindo também para a melhor experiência do usuário, né? E aí lá no começo eu falei sobre percepção, né? Falei da definição de experiência do usuário segundo da Organização Internacional. Então eu frisei essa palavra percepção porque ela é muito importante. Alguém aqui já ouviu falar em Perceived Performance? Legal. Na primeira palestra teve um slide que falava sobre se não me engano era número de requisições versus velocidade da página, né? Então a performance ela nunca é sobre milissegundos, kilobyte ou número de requisições. Também não é sobre matemática. A performance é sobre percepção e psicologia, basicamente.
hoje no almoço foi bem engraçado, né? Que a gente estava conversando, todo mundo almoçou, tal, e a gente estava conversando, enfim, vários assuntos. Na verdade, estava num assunto profundo sobre cross-pilates. E a gente, vamos embora que está na hora. Quando a gente olhou, puta, falta 1 hora ainda. Então, é isso, né? A percepção do tempo. Existem 2 formas disso ser mensurado, né? Tem o tempo cronológico e o tempo psicológico. Ou os psicólogos diriam o tempo existencial, né? Então, o tempo cronológico, muitos artigos chamam também de clock time, que é o tempo do relógio, né? Que é aquele tempo marcado. Então, um dia tem 24 horas, isso é um tempo cronológico. E o tempo psicológico é a percepção que você tem sobre o tempo, né? Então, tem essa frase aqui do Heidegger, aí front-end citando psicologia, filósofos, enfim, que ele diz que o tempo persiste meramente como consequências de eventos tomadas em algum lugar ali que seria o espaço, né? Então aqui está mostrando, né, que você marca o início de um evento e tem o final. Quase qualquer evento pode ser expressado por duas diferentes formas ou fases, né? Que é ativa e passiva. Ou seja, se você está esperando alguma coisa, digamos, ativamente, ou seja, hoje a gente estava esperando para voltar pro evento ativamente, porque a gente estava discutindo, conversando. Por isso, quando a gente falou, vamos embora, que já está em cima, e a gente olhou, faltava mais 1 hora ainda, porque o tempo passou diferente, porque a gente estava numa fase ativa. Ou seja, quando a gente está numa fase passiva, o tempo demora muito mais. Não é que ele demora mais para passar, mas a percepção que ele está passando é maior. E é importante, né, lembrar que tempo é dinheiro, né? Ou seja, cada segundo que o usuário demorar para visualizar sua página, tem várias pesquisas, vários dados que mostram que ele vai sair da sua página. Ou seja, você pode perder uma venda. Se isso for de uma maneira escalável, você pode perder muitas vendas, perder muito dinheiro. Quem aqui já viu, acho que a galera do React conhece bem isso daqui. Quem aqui já viu essa telinha aqui? Essa telinha aqui é bem conhecida na comunidade React, enfim, no Flux, que é basicamente você tem um componente, aí você gera uma ação, e aqui ele tem o store, né? Que o pessoal chama da fonte única da verdade, que é onde você guarda todo o estado da sua aplicação. Então, tem esse store e tem o servidor. O que está acontecendo aqui? Quando um usuário ele faz uma ação de clicar no meu componente, eu faço uma atualização otimista, ou seja, não é a ação real que ele fez, digamos assim. Então, sei lá, o cara, eu não sei se já aconteceu com alguém aqui de você dar um like numa foto, ficou o coraçãozinho marcado lá, aí depois você voltou, aquela foto não tinha dado like. Porque o que aconteceu foi isso, quando você deu o like, a aplicação fez uma atualização otimista, ou seja, ela presumiu que vai dar certo aquilo, e ela deixou vermelhinho para você. Só que aí, sei lá, deu algum pau na hora de salvar no servidor. E aí deu pau, não salvou, ou seja, você não deu like na foto, o servidor vai responder de novo para o seu store, para o seu state, e vai falar, ele não deu like, e aí eu atualizo de novo o componente. Aí eu tiro o coraçãozinho. E o que isso quer dizer? Principalmente o Facebook, ele prima bastante pelo feedback para o usuário. É muito importante o usuário ter um feedback instantâneo, é por isso que ele faz isso. O cara clicou, instantaneamente eu dou o likezinho para ele lá, mesmo se der erro na hora que salvar no servidor, enfim. Para ele é importante que o usuário tenha a resposta instantânea. E é isso. Sempre dê feedback para o usuário. Tudo que o usuário fizer na sua aplicação, que seja clicar num botão, seja,
sei lá, clicar num link, arrastar alguma coisa, sempre dê feedback para ele. Isso é muito importante para ele ter essa sensação de que as coisas estão acontecendo, que ele não, para ele não ficar de uma maneira esperando de uma maneira passiva, digamos assim, né? E é importante que isso seja feita de maneira rápida. Então ele clicou, instantaneamente você mostra, mesmo que depois você vai atualizar aquilo. O importante é que ele tenha esse feedback rápido. Eu não sei se vocês já viram essa telinha aqui essa telinha do Slack aqui, quando você está carregando, você consegue colocar umas mensagens de loading, assim. Ou então, até esses content placeholders aqui, né, que isso aqui nada mais é que perceived performance. Você está meio que enganando o usuário, falando que está carregando, só que você coloca alguma brincadeirinha para ele ali, entendeu? Ou então você coloca alguma marcação para ele ter a sensação que já está carregando. Mas, de fato, você não fez nada para aumentar a sua performance. Você iludiu, entre aspas, o usuário. Então, quando ele chega nessa tela, ele não fica esperando passivamente, ele fica ativamente, porque ele está vendo alguma coisa, ele está interagindo. É o mesmo critério do aquele dragãozinho, dinossaurinho do Google quando você fica offline. Você fica brincando ali, então você não tem essa percepção de que você está offline. Você está brincando ali, você perde a noção, entendeu? Bom, então só para resumir e finalizar, para que um produto, para que uma aplicação tenha uma boa experiência do usuário, é preciso que ele também tenha um bom desenvolvimento front-end. Nesse caso que eu comentei com vocês, eu fui perguntar, fiz meio que uma pesquisa assim, com as pessoas que usavam esse projeto, porque quando você olhava as telas desenvolvidas, o fluxo, tudo, estava tudo perfeito, tudo bonitinho, as coisas faziam sentido. Só que, por ter sido implementadas de maneira errada no front-end, acabou impactando a experiência de vários usuários. E a galera falava, não, tá ruim, tá lento, não sei o quê. Então, tinha muita reclamação por conta disso. E é isso, para uma boa experiência do usuário, é preciso um bom desenvolvimento front-end. E aí, quando eu estava pesquisando as coisas para, enfim, artigos, para montar essa palestra, eu cheguei num artigo do Edu Agni, que, enfim, é uma das referências de UX, né? E ele resumiu bem, assim. Ele diz que o desenvolvimento front-end não é sobre como resolver problemas de tecnologia. O desenvolvimento front-end é sobre como assegurar uma boa experiência do usuário. Bom, queria agradecer a todos. Eu acho que já foi falado na primeira talk aqui que o que está acontecendo aqui é bem bacana. Eu vejo em vários eventos as pessoas falando de diversidade, com código de conduta, enfim, mas nunca aplicando. E aqui realmente não é apenas, sabe, da boca para fora. As pessoas estão fazendo acontecer, isso é bacana. Outra coisa, eu vejo sempre rolando muita conversa sobre diversidade, mas é sempre voltado para a diversidade entre homens e mulheres. Então, tem pouca mulher na comunidade, de fato tem, mas eu vejo poucas pessoas falando sobre... Agora eu vejo um movimento bem maior, mas ainda é pouco de pessoas falando sobre, enfim, questões raciais, diversidade sexual também. Eu vejo poucas pessoas falando, e eu acho que o que está acontecendo aqui hoje é bem bacana, que, enfim, tenham mais eventos diversos como esse. E, bom, e é isso.